Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A Constituição Federal de 88 diz textualmente que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para que esse direito social fosse concretizado, a mesma Carta criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma rede com participação de União, Estados e municípios. E obrigou também a aplicação por esses entes da federação de um percentual de suas receitas para custear as ações e serviços de saúde. Pesquisas apontam que cerca de 75% da população brasileira depende exclusivamente do sistema público, embora a maior parte dos serviços de saúde no Brasil seja de natureza privada. Estes são dados que revelam a importância e a complexidade do assunto, que está inserido na missão institucional do Ministério Público. Por essa razão, recebemos hoje um promotor de justiça no Amperge Convida, o Dr. Daniel Marones, que é titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis, Saúde, Idoso e Pessoa com Deficiência, e é membro da Comissão Permanente de Estudos em Desastres Socioambientais do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom dia, Daniel. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar te pedindo para contar para nós como é o trabalho na promotoria da saúde. O que faz o promotor e de onde surgiu o teu interesse por esse tema que é tão específico? Bom dia, Heloísa. Obrigado pelo convite e parabéns à Amperge, a parceria com a Rádio Roquete Pinto, por essa oportunidade de estreitar ainda mais os laços do Ministério Público com a sociedade. Um programa como esse esclarece muitas dúvidas, eu acho que cada vez abre mais o debate. A vida de um promotor de justiça na área da saúde, ela é complexa, porque você sai muito daquela ótica exclusivamente jurídica. Você tem que se apropriar e aprender o tempo inteiro coisas que estão na vida da sociedade e principalmente do território onde você atua, porque isso vai variar de lugar para lugar. E o meu interesse veio exatamente por conta disso. Assim, eu tentei trilhar uma vida no Ministério Público que não fosse apenas pensando em direito. E por isso a escolha primeiramente pela tutela coletiva. Fiquei um bom tempo na área do meio ambiente e fui para a saúde porque também no decorrer da carreira foi a oportunidade que me surgiu. E então, na realidade, o meu interesse primeiro era com o meio ambiente. E aí eu fui vendo que, na verdade, são temas muito relacionados. E a saúde, na verdade, talvez do que eu experimentei até hoje na carreira, é aquele tema que se envolve com quase todos os outros, porque uma vida saudável, uma vida bem vivida, depende de meio ambiente equilibrado, depende de educação, cultura, depende de infraestrutura urbana, depende de alimentação. Então a saúde acaba tocando esses outros tantos temas. Então, para isso, eu, desde que entrei nessa promotoria, né, que assumi a titularidade em 2019, tentei fazer conexões com a sociedade civil local, com as organizações da academia, da militância, inclusive, e fui aprendendo muito com eles sobre Angra dos Reis, sobre Paraty e sobre Mangaratiba, que para mim era um território que eu passava férias. E hoje eu já tenho ali 6 anos e a minha grande luta é de fomentar e induzir a todo tempo um planejamento. Um planejamento que, obviamente, tenha que dar conta das situações emergenciais, como uma pandemia que era inesperada, mas também que se veja a médio e longo prazo o que se pretende fazer na saúde. E é esse o grande desafio, porque, infelizmente, seja por carência de pessoal ou de infraestrutura técnica, ou às vezes até de vontade política mesmo, os municípios não estão tão acostumados a se planejar. Então, a vida hoje, resumidamente, de um promotor lá, no meu caso, na saúde, é cada vez mais induzir esse pensamento estratégico, essa inteligência institucional, para que entre gestão saia gestão e o Ministério Público continue sendo esse fio condutor que pensa a política juntamente com a sociedade. Sim. Mas mais concretamente, qual é o tipo de caso que chega para você? Chega de tudo, né? Porque o Ministério Público tem a ouvidoria, que é um canal amplamente aberto e acessível à população. Então, questões muito comuns.
desabastecimento de medicamentos na rede pública, fila de espera para consultas, exames e procedimentos mais complexos, carência de profissionais é uma questão crítica, de profissionais da saúde, né? Seja pela ausência de concursos ou por falta de estratégia mesmo, de saber onde investir melhor o recurso para poder compor as equipes. Chega a questões ainda mais específicas, por exemplo, recentemente a gente teve uma mulher trans que buscou um atendimento na rede pública de Angra dos Reis, e a médica endocrinologista, que ela estava procurando o tratamento de hormonioterapia no processo de transexualização, a médica falou que não atenderia essa cidadã do município, porque à época que ela fez faculdade não se falava sobre isso. E essa questão chegou para a gente a partir de uma representação individual. Só que como promotoria de tutela coletiva, a gente foi buscar entender como o município estava se estruturando para o tema e viu que realmente inexistia qualquer tipo de política voltada para esse público. Hoje, depois de um ano de articulações, conversas e discussões, o município tem um programa oficial de atendimento integral ao ciclo de vida de pessoas trans, não só pensando na hormonioterapia, mas no cuidado integral à saúde dessas pessoas. Então, é esse tipo de questão que acaba chegando para a gente. E você mencionou a pandemia, como é que foi? Você passou pela pandemia, você já estava nessa área, né? Sim, eu estava há um ano, exatamente. Eu entrei em março de 2019 e em março de 2020 foi então quando foi decretada oficialmente a pandemia aqui no Brasil. Primeira grande dificuldade foi o afastamento social, né? A gente não estava mais perto dos colegas, aquela proximidade que a gente estava acostumado, perto dos conselhos municipais, que também são grandes parceiros nossos, perto dos gestores. E a gente teve então que primeiro se valer da criatividade e também dos instrumentos tecnológicos que o Ministério Público já estava ali promovendo cada vez mais para os membros. Então foi um período muito difícil, realmente, porque havia desafios não só do ponto de vista da saúde, como por exemplo, não havia leitos de UTI nos hospitais gerais de Mangaratiba e Paraty, só em Angra dos Reis, não havia respiradores em quantidade necessária, mas para além disso é uma questão cultural mesmo, né? Você fechar estabelecimentos que poderiam gerar adensamento populacional, isso acabava mexendo com outros interesses econômicos, então assim, a saúde nesse caso também teve que lidar com a realidade econômica da região. Lá a gente tem muitas comunidades tradicionais, aldeias indígenas, quilombos, comunidades caiçaras, que também têm um modo de vida diferenciado. Sim. O desafio da aldeia foi da aldeia do Bracuí, né, um distrito de Angra, foi muito grande. Aldeia indígena. Uma aldeia indígena, Guarani. E eu considero que foi uma estratégia bem sucedida, porque o que a gente via inicialmente eram os municípios fazendo a toque de caixa, planos de contingenciamento, pouco detalhados e pouco vinculados à realidade local. Isso já seria um problema para a sociedade como um todo de Angra dos Reis, e muito mais para uma comunidade que tem um modo de vida tão diferenciado, onde a convivência é muito mais intensa, moram famílias inteiras de 11, 12, às vezes 15 pessoas numa habitação só. Então, o município de Angra, através da provocação do Ministério Público, criou um plano específico para o atendimento da aldeia no combate à Covid-19. Interessante. Como você disse, esses municípios estão na famosa Costa Verde, né, que é um destino turístico muito conhecido aqui de nós todos aqui no Rio de Janeiro, mas é uma região que tem um risco ambiental marcante, né? Então ali a gente tem o porto de Sepetiba, de Itaguaí, né? Desculpe. Temos o porto de Itaguaí também, Sepetiba, Itaguaí. Temos a usina nuclear de Angra dos Reis, enfim. Então, como é que você já tangenciou esse assunto, mas vamos falar mais especificamente disso. Como é que se relacionam essas duas áreas de proteção, né, que estão a cargo do Ministério Público? A ambiental e a área da saúde, que, segundo eu entendi, vocês estão lá em mais de uma promotoria de tutela coletiva e essa não é a sua atribuição comum. Tem um outro colega que trabalha na área ambiental, é isso? Sim, exatamente. Eu acho que a pandemia, só retomando esse tema rapidamente, ela também foi um grande indutor da gente estreitar o relacionamento entre os colegas, porque o distanciamento físico fez com que a gente também tivesse que estar o tempo todo em comunicação. E isso até hoje vem gerando bons frutos. Lá nós somos 3 promotores de tutela coletiva
Eu na área da saúde, idoso e pessoa com deficiência, um colega em meio ambiente e urbanismo e outro em assistência social e educação, fora a cidadania que é distribuída entre a gente. E no caso do meio ambiente, por ser, como você colocou, uma região muito sensível, seja por conta dos grandes empreendimentos, de indústria pesada, tem a usina, tem o estaleiro, tem transporte de minério da Vale. Além disso, também tem a questão de estarmos ali entre a Serra do Mar, e a Baía da Ilha Grande, numa área de ocupação muito complexa, que por conta de uma falta de planejamento urbanístico, foi a população ocupando encostas de morro e áreas muito sensíveis a desastres. Então, o diálogo com o colega do meio ambiente é permanente, até porque qualquer tipo de impacto ambiental vai desaguar na saúde em algum momento, seja por necessidade de dar mais segurança alimentar, a segurança hídrica, ou até mesmo a questões de, como eu estava falando, de desastres, desabamentos de encostas, enchentes, que infelizmente na nossa região são bastante frequentes. Sim, vamos falar disso. Você está integrando essa comissão permanente que foi recentemente criada, no âmbito da Procuradoria aqui no Rio de Janeiro, que estuda impactos e riscos ambientais, socioambientais, melhor dizendo. Como é que isso tem funcionado e o que você leva desse grupo para a sua região? Essa comissão é super recente, mas o tema já vem sendo trabalhado já há alguns anos no Ministério Público com mais ênfase, muito por conta da grande iniciativa tradicionalmente encampada pela doutora Denise Tarim. Que já foi entrevistada aqui no Perde Convida. Sobre esse assunto, inclusive. E pela experiência acumulada de anos de trabalho em Petrópolis. Assim como Petrópolis, Angra dos Reis também é uma outra região super sensível aos impactos dessas mudanças climáticas e portanto, dos desastres. E essa comissão ela se propõe a gerar uma inteligência institucional, não só a partir dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos com excelência pelos colegas, mas em contato com a academia, em contato com outros organismos que pensam e debatem esse tema. E a gente leva para a nossa região para divulgar e cada vez mais incentivar que isso faça parte de uma agenda permanente. No caso da saúde, especificamente, uma grande preocupação é que tanto a saúde como a assistência social se apropriem da questão, porque tradicionalmente isso era deixado a cargo do meio ambiente e da defesa civil. Mas seja no ponto de vista da prevenção quanto da resposta, todas as pastas, todas as secretarias do município vão ter que se envolver. E a saúde, que é, no meu caso, a minha matéria de trabalho, também tem que criar o seu próprio planejamento e não ficar só a reboque do que for decidido no calor da situação pelo secretário de Defesa Civil. Então é por essa linha, é abrir o debate, é criar interdisciplinaridade, é gerar, como eu falei, uma inteligência institucional para pensar esse tema com expertise. Para quem não ouviu o episódio com a doutora Denise Tarim, é o 34, a emergência climática e os desastres, o que o MP tem a ver com isso. Vão lá conferir. Então, seguindo nessa toada, você mencionou essas parcerias com a sociedade civil, com a academia. Como é que isso tem funcionado na prática? Eles municiam o Ministério Público com informações, e isso se dá no outro sentido também? Há uma interlocução permanente? Como é que isso está acontecendo? Sim, ali na nossa região a gente tem uma presença marcante da Universidade Federal Fluminense, a UF, que tem um Instituto de Educação, o Instituto de Educação de Angra dos Reis, que, através dos seus trabalhos de extensão, principalmente, uma grande inserção nas comunidades da área, gerando conhecimento, produzindo relatórios, nos municiando de muita informação de qualidade. Temos também muito contato com a Fiocruz, e aí na área da saúde isso é fenomenal, porque é uma instituição de um valor imenso e que também conseguiu entrar no território. Porque eu acho que essa é a grande diferença dessas instituições. Elas não estão olhando à distância, elas estão olhando com o pé no território. E em contato principalmente com a sociedade civil organizada. Então nenhum trabalho é feito ali com aquela ótica de cima para baixo.
há uma troca de conhecimentos e saberes permanente. E o Ministério Público se coloca também à disposição, através não só do conhecimento acumulado pela nossa atuação no território, mas pela nossa infraestrutura, por exemplo, o GAT, a nossa equipe técnica. O grupo de apoio técnico especializado, né? O nosso grupo de apoio técnico. Porque essas letrinhas a gente conhece, mas o público às vezes não sabe. A nossa equipe técnica do núcleo de Angra, né? De assistente social e psicólogos, para que também a gente devolva o que a gente conseguiu aprender ou tirar de lições a partir dos casos que a gente trabalhou. Eu vou falar rapidamente de um caso que para mim é emblemático desses últimos 2 anos. Foi um trabalho que a gente fez em parceria com a UF na Ilha Grande. Que a Ilha Grande, ela é parte do território do município de Angra dos Reis. E até por estar em um lugar de mais difícil acesso, acaba sendo muito mais carente do que o continente. Que é uma travessia de quase 1 hora, né? Se for em barca. Principalmente para a região que está voltada para o mar aberto. Que aí as dificuldades são outras até, né? Se está um dia de mar agitado ou de muita chuva, tem barco que nem chega. E a gente conseguiu desenvolver, a partir inicialmente de uma provocação da Secretaria de Saúde, mas que acabou levando uma série de outras secretarias, um plano comunitário lá no Aventureiro, promovido junto com a Associação de Moradores, com a UF e Praia do Aventureiro, Público, que fica justamente nessa parte externa, né? Que você está mencionando. Comunidade de 100 pessoas, caiçaras, que vivem ali e hoje em dia subsistem praticamente do turismo. Mas é uma área sensível a desastres, já teve deslizamento de encostas recentes, o que vem obstaculizando inclusive a recepção de turistas, e a comunidade estava muito preocupada. E não havia, por exemplo, infraestrutura mínima de saúde. Pois é, eu ia perguntar como é que a saúde chega lá. Porque a área de referência é uma outra praia, onde tem uma população um pouco maior. E as visitas da equipe são, às vezes, semanais ou quinzenais. Isso você está falando médico de família, esse atendimento básico. Exatamente. Né? Então, além de ter o agente comunitário, né, uma agente comunitária de saúde que vive no Aventureiro e que faz esse contato permanente com a população, mas situações mais complexas que demandariam um atendimento mais especializado, ou eles têm que ir para o continente, ou se valer dessas visitas periódicas. E agora a gente tem um fluxo mais estabelecido, né? De fato, há um protocolo que a comunidade fez parte da discussão e foi, enfim, oficializado junto ao município. Não só apenas para questões de resposta a possíveis desastres, mas para o dia a dia da população. Tem uma sala de atendimento lá dentro do Aventureiro, com os equipamentos minimamente necessários para situações de emergência já, o que não existia há alguns anos atrás. Então você diria que estrategicamente o Ministério Público está atuando mais fortemente na prevenção? Essa é a ideia? Sim. Eu acho que na tutela coletiva, e não só na área da saúde, foi uma lição que eu, pelo menos na minha experiência, adquiri, que é muito mais interessante a gente trabalhar na prevenção do que na remediação. Um tema que vem despertando debate nessa área da saúde é a terceirização, especialmente na atenção primária, que pode trazer problemas muito sérios, né? A prioridade da empresa, né, empresa privada, né, que visa o lucro, naturalmente, pode não ser o melhor interesse da população. Então, isso desafia o Ministério Público a um acompanhamento, né, sem falar os risco de corrupção e outros desvios, né, mas no objeto mesmo da prestação. Isso é um desafio enorme para o Ministério Público. Como é que você tem enfrentado esse assunto lá na região sul do estado? Esse é um tema que está na ordem do dia. Hoje a gente está discutindo exatamente isso no município de Angra dos Reis. Há estudos preliminares ainda no sentido de terceirizar as equipes da estratégia Saúde da Família. E a minha opinião, até já discutida claramente com gestores locais, é de que a terceirização sim foi importante para dar conta de um vazio que o Estado não conseguia ocupar 100%, mas quando a gente começa a chegar nesses programas que são a cara do SUS, são a essência do SUS, que é a Estratégia Saúde da Família,
que busca exatamente esse vínculo, não só com o território, mas com as pessoas que são acompanhadas, às vezes, por gerações, por aqueles profissionais, a gente entregar isso para uma empresa que não tem necessariamente esse compromisso de manter o profissional ali, porque ela pode achar que esse profissional pode ser deslocado para outro município, traz outro para cá, cobre férias aqui, acaba ficando. Então não há aquela continuidade do profissional. E com isso a gente pode acabar desvirtuando esse programa que ano passado fez 30 anos. A Estratégia de Saúde da Família é um programa de excelência, reconhecido internacionalmente, que fez 30 anos e que pode estar sendo completamente descaracterizado se a gente avançar muito nessa ideia da terceirização. Entendi. A ideia de que o poder público perderia o controle sobre essas ações e serviços de saúde. E além disso... Mas é possível controlar? Essa é a pergunta. O vínculo criado entre esses profissionais, enfermeiros, médicos, psicólogos, com a população local, se perderia. Sim. Que, para mim, é o grande diferencial dessa estratégia. Sim. Diferente, por exemplo, de estar falando de um hospital geral, que, claro, conhecer a realidade local é sempre muito importante, mas o cirurgião que está lá para receber, às vezes, alguém que sofreu um acidente de carro na BR, vai ter um tipo de abordagem. Agora, aquela enfermeira do posto de saúde da comunidade X, que conhece a família, conhece as comorbidades, conhece as dificuldades locais, isso é insubstituível na minha visão. Entendi. Então você acha que a terceirização funciona, mas não para esse tema especificamente. E a pergunta para amarrar esse assunto, há instrumentos jurídicos pelos quais o MP pode chegar a esse resultado de restabelecer o controle pelo poder público? Sim, e isso também é outra diretriz da nossa atuação na tutela coletiva, é de que o Ministério Público também tem noção de que ele não é o gestor. Então, a ideia aqui não é definir... As escolhas políticas são do administrador, né? Exatamente. Não é definir a política, mas, pelo menos, o gestor ele tem que apresentar as evidências, os dados técnicos, o conhecimento que ele está utilizando para fundamentar a escolha dele. Então, o que o Ministério Público hoje está fazendo, especificamente nesse caso? Cobrando que o município justifique, por meio de estudos, porque essa seria a melhor opção. Ainda que eu tenha uma concepção minha de que não é, eu não vou também atravessar o gestor nesse debate. Então a atuação parte daí, de provocar o gestor a fundamentar as suas escolhas e depois a gente vai analisar se aquelas escolhas estão compatíveis com as diretrizes e estratégias do SUS. E se por acaso a nossa decisão, a nossa opinião for divergente, a via judicial acaba sendo a saída. A gente vai discutir isso no judiciário. Daniel, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar agradecendo aos ouvintes a sua audiência e convidando a acompanharem o programa. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio.